TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Mais uma semana trazendo aqui uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem lá em Tiago, capítulo 1. Mas eu quero iniciar falando sobre o que eu estou passando nessa semana. Semana nós estamos aqui vivendo um período na minha família, período de prova. Mas não é provas espirituais, não. São provas realmente físicas. Meus filhos, eles estão passando essa semana por provas, na escola, e estão muito tensos. E eu creio que quando nós passamos por provas, muitas vezes nós ficamos assim tensos. E meus filhos, eles estão super preocupados, estão lá estudando e todo dia dormindo até um pouco mais tarde, para que possam alcançar os seus objetivos. Interessante que todos nós, quando nós passamos por prova, quando nós somos avaliados, muitas vezes nós até criticamos a forma de sermos avaliados, mas entenda bem, todas as vezes que nós somos avaliados para passarmos para um próximo nível. Eu creio que você, eu já passei por várias avaliações, não somente na escola, mas até no trabalho, e isso é importante, porque a avaliação ela não é para que possa te reprovar, mas para ver qual nível você está e para ver se você está apto a assumir aquela posição que talvez você almeja, que você espera assumir. E nós precisamos, claro, nos preparar todo o tempo. E a pergunta que eu faço para você hoje, você tem sido avaliado? Quais são as avaliações que a vida ela tem te feito você se promover? Porque, queridos, a avaliação ela tem muito mais a ver conosco do que com aquela pessoa que está nos avaliando. Porque você vê que a pessoa que nos avalia, ela não tem essa preocupação se você vai passar ou não. Então, a avaliação ela tem a ver conosco, tem a ver com a nossa vida, com aquilo que nós queremos alcançar, com os nossos objetivos. Então, queridos, eu quero falar hoje um pouco sobre avaliação, sobre prova. E quando nós falamos de prova, interessante que a Bíblia ela fala também que nós passamos por provas. E essa prova chama-se prova da fé. E como é que está a sua fé hoje? Como é que hoje você se encontra hoje com relação do que você crê, da forma que você crê em Cristo Jesus? Queridos, isso determina a sua vida. Entenda bem. Não que você seja culpado por aquilo que você está passando hoje, mas você é responsável para dar um sentido, uma direção à sua vida. E a Bíblia fala que o Senhor ele nos prova para que nós possamos alcançarmos uma fé mais sólida, uma fé que realmente venhamos crer na palavra do Senhor. Eu lembro, uma passagem muito conhecida lá do Egito, a história do Egito, quando Deus ele tira o povo do Egito e leva para o deserto. É interessante ali que Deus ele troca até o seu hábito alimentar. Deus ele começa a sustentar o povo com água, cordonizes e maná. Mas quando o povo ficava de alguma forma desequilibrado emocionalmente ou acontecia algo que não estava dentro do controle do povo, ele se lembrava da cebola do Egito. E muitas vezes nós somos assim. E aí tentamos resolver a nossa vida da nossa forma, do nosso jeito. Nós não aplicamos fé na nossa vida. Nós não aplicamos a palavra de Deus em nossa vida. E por isso sempre eu peço você, para que você possa não somente ler a Bíblia, mas estudar a Bíblia. Eu tenho certeza que você já pegou a Bíblia, já pegou aí seu marca-texto, seu caderno, para fazer suas anotações, porque isso é muito importante. Nós anotarmos aquilo que nos chama a atenção e depois nós nos aprofundarmos,
Porque o Senhor Jesus, ele sempre vai tocar em alguma área da sua vida. Ele vai falar algo que você precisa ouvir no dia de hoje. Então, hoje vamos estar falando sobre fé. Nós vamos estar falando sobre o teste da fé. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse aí em Tiago, capítulo 1. Amém? A carta de Tiago, capítulo 1. Ela diz assim, lá no versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Queridos, a prova da sua fé produz perseverança. E como nós precisamos ter perseverança? Principalmente, né, nos momentos difíceis, às vezes nos momentos que nós passamos no nosso dia, e nós sempre precisamos provar a nossa fé, o quanto nós acreditamos na palavra de Deus. Eu sempre falo aqui que quando nós fazemos do nosso jeito, da nossa força, tomamos as nossas atitudes sem obedecer e ouvir a voz de Deus, nós fazemos muita força. Não que você não consiga alcançar os seus objetivos, né? Porque tem pessoas que não creem em Deus e alcançam seus objetivos, mas alcança fazendo muita força, muito desgaste, muitas vezes até mesmo prejudicando a sua saúde, mas não é isso que o Senhor quer para você. O Senhor, Ele quer que você alcance seu objetivo, mas sim de uma forma mais branda, de uma forma que você consiga alcançar e ver a glória de Deus, porque o Senhor, Ele quer ser presente na sua vida. Então chama Ele hoje para estar ao seu lado e fala, Senhor, aplica fé na minha vida, me fortaleça na minha fé, me dê mais fé para que eu possa superar os momentos difíceis, para que eu possa superar os momentos maus. Agora, nós precisamos entender um pouco o que é fé na provação. Porque muitas vezes nós confundimos prova de tentação ou de pecado. E nós precisamos hoje discernir, separar. O que eu estou passando hoje é prova, é tentação ou é pecado? Porque nós precisamos fazer essa autoavaliação. E eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim, feliz é o homem que persevera na provação. Queridos, é interessante que Tiago era o meio-irmão de Jesus, ele era filho de Maria com José. E ele fala aqui que o homem que persevera, o homem que consegue, mesmo em meio a uma tempestade, ainda ficar firme na presença do Senhor. Esse homem é um homem feliz. E ele continua falando assim, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Queridos, depois de sermos aprovados, vamos receber a coroa da vida. Queridos, depois de nós provarmos a nossa fé, o que seria esse provar a nossa fé? É crer na palavra de Deus. É utilizar da palavra de Deus naquele momento mais difícil. É você entrar no seu quarto em secreto. Esse quarto, queridos, ele não tem nada a ver com um quarto feito de alvenaria. Não. Ele é um quarto que você entra, é você e Deus. E esse quarto ele pode acontecer em qualquer lugar que você esteja sozinho, né, que você esteja ali com o Senhor e você comece a apresentar ao Senhor, comece a falar com Deus, você comece a apresentar aos anjos aquilo que a palavra de Deus diz sobre a sua vida. Quem é você em Cristo Jesus? E você comece realmente a recitar versículos e falar a palavra de Deus. Senhor, o Senhor prometeu. A tua palavra diz assim, dessa forma, que eu e minha família serviremos ao Senhor. Então eu não abro mão da minha família, eu não abro mão da minha história. E eu creio que a minha história está sendo construída hoje na sua presença. Então, queridos, isso é muito importante, nós termos esse relacionamento no nosso quarto em secreto com Deus. E, queridos, nós precisamos provocar um milagre. Se você crê que a sua família vai se render aos pés do Senhor, você tem que falar de Jesus para a tua família. Você tem que convidar a sua família para estar na igreja. Você tem que
ler a Bíblia, né, a palavra de Deus para a sua família, mostrar as promessas que Deus tem para a sua família. Isso é provocar o milagre, isso é provocar o sobrenatural. Continuando, versículo 13 do capítulo 1 de Tiago diz assim: quando alguém for tentado, olha, agora é tentação, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Olha só, ele fala aqui que quem tenta é o mal. E nós sabemos quem é o adversário de Deus. É ele que trabalha para que nós venhamos ser tentados. E existe, né, uma diferença entre provação, tentação e pecado. Queridos, é interessante que a prova, ela não te leva a se afastar de Deus. A prova, ela não te faz você se distanciar do Senhor. Pelo contrário, querido, a prova você, geralmente, né, você se aproxima de Deus, você começa a orar mais, você começa a buscar mais, você começa a criar, né, momentos especiais com Deus para colocar aquela aflição, aquele momento que você está passando de dor, talvez de tristeza, diante do altar do Senhor. Então a prova, ela te aproxima de Deus. Agora, já é diferente com a tentação, né? Porque a prova, ela não faz você quebrar princípios. Ela não te faz você desobedecer a Deus. Ela não te faz você se afastar do Senhor. Pelo contrário, ela te aproxima de Deus, né? Faz você se humilhar diante do Senhor. Faz você reconhecer que Deus, somente Ele pode mudar a sua história. Isso é uma prova. Agora, a tentação não. A tentação, ela trabalha o contrário. Ela quebra princípios. A tentação, ela te leva você a sair do propósito que Deus tem para a sua vida. Ela te leva para distante do Senhor. A tentação é assim. Ela quebra princípios, ela vai na contramão do que o Senhor, Ele nos ensina. Ela faz com que nós venhamos nos posicionar, muitas vezes, de uma forma errada, dentro de um pensamento pessoal nosso. Por quê? Porque a Bíblia fala que somos tentados pela nossa própria concupiscência. Queridos, é algo que já existe dentro de nós devido ao pecado. Quantos pensamentos errados passam sobre a nossa mente? Eu tenho certeza que todo momento passa algum pensamento ruim na sua mente, porque passa na minha. Eu sou um ser humano. Então entenda isso, dentro da nossa humanidade, nós somos tentados todo o tempo a nos distrairmos com coisas que nos levam ao pecado. A atitude de pecar, o pensamento do pecado, o desejo do pecado. Então, entenda isso, Deus, ele não tenta ninguém. Deus, ele não é tentado pelo mal. Deus é bom. Deus, ele é perfeito, ele é soberano. Então a gente precisa hoje, né, analisar as lutas que nós temos passado. Eu não sei quais são as lutas que você tem vivenciado nos dias de hoje, mas todos nós passamos por lutas. Algumas pessoais, algumas que pessoas nos trazem lutas, né, que às vezes nós somos atingidos, bombardeados por lutas que não são nossas, mas as pessoas acabam nos envolvendo, ou por uma luta, por um amigo, que você vai precisar exercer sua fé. Então a gente precisa hoje avaliar que tipo de luta, por que eu estou passando por isso? E aí como é que nós avaliamos? Nós fazemos uma análise, né? Nós nos analisamos. É pecado? Será que é pecado que eu estou vivendo? Será que foi uma tentação que se consumiu, uma tentação que aconteceu, algo que me levou a tomar essa atitude errada? Não, é uma tentação. Pode ser que você esteja passando por uma tentação, né? Algo que está talvez inflamando o teu coração, uma situação, um desejo que vem crescendo a cada dia dentro de você. Isso acontece. Acontece comigo, com você, com qualquer um de nós. Somos seres humanos. Somos todo o tempo bombardeados pelo adversário, que ele, né, claro, ele não tem o poder de ler a nossa mente. Mas existe um livro
né, que fala assim, o corpo fala, e o nosso corpo fala. Então, se hoje um psicólogo, né, uma pessoa que leu esse livro, que adquiriu essa experiência, consegue interpretar, né, o que nós estamos pensando, de acordo com o que o nosso corpo, né, está, talvez, se posicionando, ou uma atitude, um gesto, nós conseguimos identificar um pensamento? Será que o inimigo da nossa alma não consegue? Claro que sim. Então ele te conhece, ele sabe dos desejos do seu coração. E talvez você tenha alguns desejos que não são desejos bons, mas ele sabe aonde que estão os seus olhares, ele sabe o que você vê na internet, ele sabe. E aí ele começa a trabalhar, né? Aí vem a tentação. Ele começa a trabalhar para gerar um desejo no seu coração até levar você ao pecado. E prova não. Prova, o Senhor, ele quer te aprovar. O Senhor quer fazer com que você se conheça, que você obedeça a palavra de Deus, que você tenha experiências com Ele. Então, o que você tem passado em meio às suas lutas? É prova, tentação ou é pecado? Analisa isso hoje. Faça essa avaliação de tudo isso que você está passando. Pergunte para você mesmo, o que eu estou passando? Faça a pergunta a Deus também. Senhor, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Ou será que foi algo que eu fiz ou uma porta que eu abri e hoje o mal entrou na minha vida? Pergunte isso para você. Porque a primeira coisa é você analisar o que você está passando, o porquê que você está passando essa situação. E aí sim você vai conseguir tomar a atitude certa, a direção certa. E quando nós falamos sobre prova, nós conhecemos a história de um homem chamado José. E a história conta que José tinha 17 anos quando ele recebe um sonho de Deus. Um sonho maravilhoso, aonde era um sonho que ele seria líder entre os irmãos, ele seria um homem grande, talvez famoso. Eu não sei qual o sentimento que passou no coração de José. Mas eu acredito que para ele, né, quando ele acordou daquele sonho, né, ele viu a maravilha de Deus. Né? Ele viu que Deus poderia colocá-lo num local, né, em meio a príncipes, num local onde que ele alcançaria suas bênçãos. Mas conta que, ao contar o sonho, queridos, as coisas mudam na vida de José. Por quê? Nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor, elas ficam felizes com as nossas conquistas, com as nossas realizações. Nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor, elas querem compartilhar das nossas vitórias. E por isso, nem sempre nós precisamos ou devemos contar os nossos sonhos, ou não contar os nossos sonhos, né? Ou contar os nossos sonhos para qualquer pessoa, porque às vezes aquela pessoa, né, por vir de derrotas, uma vida derrotada, ela não vai conseguir digerir aquilo que você quer falar para ela. Mas José, ele conta a história para seu pai e seus irmãos. E sabe o que aconteceu? Eles foram totalmente pessoas que não ficaram satisfeitas com a história de José. Lê comigo aí em Gênesis capítulo 37, versículo 10. Olha o que diz. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Queridos, eles não entenderam. Interessante que, pelo menos eu penso dessa forma, né? Eu espero que meus filhos alcancem aquilo que eu nunca alcancei. Cheguem aonde eu nunca cheguei. Né? Esse é o meu sonho para os meus filhos. Agora, não é todo pai que tem esse sonho, né? E aí nós vemos aqui que José, ele tinha um pensamento talvez, né, um pensamento assim, bem fora daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Porque o Senhor, ele fala que nós precisamos lançar os nossos filhos como flechas, ou seja, que eles possam ir mais longe do que nós temos chego. Então, querido José, a gente vê assim que houve um pensamento, né, que
não estava dentro dos padrões de Deus naquele momento. Ele teve um pensamento humano. E os irmãos também. E isso criou o quê? Inveja nos irmãos. Porque os irmãos já tinham inveja de José, porque ele era um filho, né, o mais novo, um filho querido, um filho que estava bem próximo do pai. E automaticamente aquilo já existia uma inveja. Mas sabe o que acontece, queridos? José ele se manteve firme. Mesmo em meio, né, a esse posicionamento do pai e dos seus irmãos, ele se manteve firme na sua fé. E quando nós começamos a ver a história de José, você vai ver que José ele foi tentado, porque logo após, na história, José é lançado num poço, vendido como escravo, foi trabalhar na casa de um governador do Egito, chega lá e é tentado pela esposa do governador. José foge da tentação e nós vemos ali mais uma vez José se posicionando porque ele era um homem de Deus. Ele cria na palavra, ele acreditava no seu sonho, ele acreditava naquilo que o Senhor falou com ele naquela noite. E José agora vai para a prisão, se manteve firme. Mesmo dentro da prisão, ele continua sendo um servo, servindo, e ele se manteve firme no seu posicionamento com Deus. E isso faz com que ele saia da prisão. E ele se torne um governador depois de interpretar o sonho de Faraó. Queridos, e hora nenhuma José ele puxou a glória para ele. Ele fala que tudo aquilo que a interpretação, tudo aquilo que ele estava fazendo, né, era o Senhor que estava o abençoando. Isso é fé, queridos. E ele foi provado, porque ser provado na fé é quando as portas se fecham. Ser provado na fé, querido, é quando a notícia ruim chega. E aí você se mantém firme no seu posicionamento com relação daquilo que Deus falou ao seu coração. E o mais lindo disso tudo é que José passou por momentos muito difíceis, mas hora nenhuma ele se distanciou da promessa de Deus. Ele continuou acreditando no sonho que Deus deu a ele aos seus 17 anos. Ele continuou acreditando na promessa. E, queridos, o que nós precisamos entender é que precisamos acreditar na promessa. Se existe uma promessa de Deus para a sua vida, se mantenha firme, não se desvie. Acredite, talvez, mas pastor, não está acontecendo, está demorando. Queridos, não está demorando, não. Há um tempo para todas as coisas. A palavra de Deus fala isso lá em Eclesiastes 3. Há um tempo para todas as coisas. É no tempo certo, é no tempo correto. O Senhor vai te dar vitória. Então permaneça firme na presença do Senhor. Né? Talvez você está vivendo hoje um momento de tribulação, de luta, de adversidade. Mas eu quero te motivar, eu quero te incentivar, te encorajar a se manter firme em meio à promessa que Deus tem para a sua vida. Em Gênesis capítulo 50, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, olha o sonho se tornando uma verdade. Os irmãos se prostrando diante de José. Aqui estamos, somos teus escravos. Olha, os irmãos agora se consideram escravos de José. Versículo 19 diz assim, José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Olha, queridos, que coisa maravilhosa. Ele poderia agora, né, castigar os irmãos, né, o que fizeram com ele, né, colocaram ele num poço, venderam ele como escravo, quer dizer, ele ficou longe da família, longe dos seus pais. Então agora poderia falar assim, agora chegou o meu momento de eu castigar os meus irmãos, né, de eu fazer tudo aquilo que eles fizeram comigo, vou fazer pior ainda. Que tem pessoas que pensam assim, mas José não. Ele falou assim, eu não sou Deus, eu não sou Deus, eu não sou juiz da sua causa. Quem é juiz é o Senhor. Então, muitas vezes, nós nos colocamos como Deus, como juiz. Né? Nós queremos que as pessoas sejam castigadas, nós queremos que as pessoas passem por momentos difíceis, porque talvez essas pessoas um dia te fizeram passar por momentos difíceis. Mas não seja juiz, queridos, não seja Deus, é o Senhor. É Ele que julga as nossas causas. Então, coloque as suas causas nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, toma a frente da minha batalha.
vá à frente, lute por mim, faça aquilo que eu não posso fazer, e você pode ter certeza que o Senhor vai te dar a vitória. E no versículo 20 diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje eu fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Queridos, José sabia que ele estava passando num processo. E hora nenhuma ele se desviou. Hora nenhuma ele murmurou contra Deus. Hora nenhuma ele buscou pessoas para apoiar talvez um sentimento de tristeza, de mágoa, de ressentimento contra a sua família. Pelo contrário, ele continuou adorando o Senhor em meio à prova, em meio à luta. E ele alcançou a vitória. E a vida de José foi um instrumento de Deus para abençoar não somente ele, mas toda a sua família e toda aquela geração. Então que nós possamos entender, queridos, que nós não somos culpados pelo que nós estamos fazendo ou passando, mas somos culpados, né, por nós não crermos na palavra de Deus, por nós não obedecermos a Deus. Então, eu quero te chamar no dia de hoje a responsabilidade de obedecer ao Senhor, de buscar a presença dEle, de pedir ao Senhor: Jesus, muda a minha história. E você pode ter certeza que se você se manter firme em meio às provas, às lutas, às adversidades, o Senhor, Ele vai te fazer, como a história de José, fazer você alcançar o seu objetivo. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer a Deus por milhares de pessoas que têm nos assistido. Peço que essa palavra, Deus, a prova da fé, nos faça, Deus, entender que precisamos ficar firmes em meio às batalhas, que possamos, ó Deus, crer, ó Deus, e fazer com que os montes, ó Deus, se transportem. Que nós possamos, ó Deus, ver o milagre acontecer na nossa vida, na vida dos nossos familiares. Senhor, que a Tua palavra se cumpra na vida de cada um que está assistindo esse programa no dia de hoje. Que a Tua bênção venha sobre ele, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. E que o Senhor, ó Deus, possa se manifestar de uma forma poderosa e sobrenatural. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa e voltando na próxima semana. Que Deus abençoe essa semana e que você possa ser fortalecido na fé, que o Espírito Santo de Deus te visite no dia de hoje e te faça uma pessoa melhor. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. Deus é a estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.